Esta guarapuavana esconde o rosto, não por ter alguma marca ou lesão física, tampouco por ter vergonha, mas sim para preservar a família, que sempre foi o centro das atenções dela. A dona de casa de 45 anos vive um drama, o marido alcoólatra que agredia sim, mas psicologicamente. A vítima não conseguia reagir e pensou até em tirar a própria vida. O começo, que eu falo, demorei para identificar porque ele tinha o problema do alcoolismo um bom tempo e a gente achava que era uma situação normal. Mas com o tempo foi passando por estágio, né? Até que começou as agressão moral, né? E psicológica daí, né? Que eu não identificava. Eu achava que a agressão era só agressão física, né? E não percebia que a agressão psicológica é pior. Agora eu vejo que a agressão psicológica é bem pior que a agressão física. Ele xingava, te humilhava, era mais ou menos assim? Xingava de tudo quanto é... As palavras mais baixas que existem, assim, né? Que eu falo, às vezes você não tem nem coragem de repetir, era que ele chamava, né? Isso é porque estava procurando, né, outra pessoa, tudo aquele tipo de coisa, né? Não podia ir no portão, não pode atender o telefone, vai conversar com a mãe, tá xingando, tá brigando. Era essa coisa, queria lá completamente, né? Que tirar do convívio, não queria que eu convivesse com ninguém, né? Ficasse só em função dele, né? Só vivendo em função dele. E vivendo essa situação por um bom tempo, que até a gente nem consegue mais, assim, dizer quanto tempo, sabe? Você acabou se anulando, deixando de trabalhar também, você me contou, né? Por conta desses problemas que você tinha em casa. Na verdade, eu parei de trabalhar, que eu falo, eu já vivia essa situação com ele bebendo, mas não identificava tanto assim, né? Não conseguia perceber. Aí parei em função do meu filho, porque eu percebia que ele precisava de mim. Então eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho, porque ele, na verdade, não tinha o pai presente, né? Assim, presente só financeiramente, né? Porque ele, né, sempre foi um bom pai nessa parte, sim. Mas não era um pai presente com o filho, de sair, de cuidar, né? Então eu parei de trabalhar para viver também pro meu filho, sabe? Aí, a partir do momento, eu acho que, na verdade, comecei a identificar quando meu filho já não precisou mais de mim. Quando ele se tornou um adulto, né? Quando ele foi trabalhar, quando ele estava com a independência dele, né? E eu percebia que ele tinha aquela estabilidade emocional, já estava conseguindo lidar com a situação. Aí eu voltei para mim e comecei a sentir mais aquelas dores. Porque antes eu não sentia, porque eu estava tipo um escudo na frente do meu filho, sabe? Então, quando mãe faz tudo para o filho. Aí quando eu vi que o meu filho não precisava mais, aí a dor foi mais forte, né? Aquelas palavras, aquela lição era mais forte. Aí, mas assim mesmo, quando eu fui procurar ajuda para ele, sempre pensando na família. E quando eu cheguei aqui, que eu falei que precisava de ajuda para ele, aí quando eu vi a palavra, é você que precisa, aí... Quando você lembra, você fica emocionada, né? Emocionado, porque, como eu falo para você, é terrível a dor. A mulher acaba se sentindo até culpada por uma situação que não foi ela que criou, isso que você me disse, né? Se sente culpado. Tudo você volta, tudo que se vive durante o dia, você vai analisando e você vai se culpando, sabe? Ah, não foi porque eu fiz aquilo. Nossa, se eu fizesse diferente, né? Hoje eu identifico, né? Não é você que é culpado dessa situação. Porque não sou eu, que eu não tenho como, né, cuidar dele, fazer por ele. Eu só tenho que fazer por mim. Mas, felizmente, ela conseguiu procurar ajuda na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nossa, essa ajuda tá demais, porque a partir do momento que eu fui falando e conseguindo identificar cada coisa, né? Eu me voltei para mim. Agora eu sei que eu quero para mim, sabe? Eu consigo ver as coisas que eu quero para mim, o que eu quero fazer para mim. E daí fui buscar curso, eu quero voltar a estudar, eu quero trabalhar. Então minha vida, tá, sabe? Eu não tinha mais, assim, eu pensava assim, que nem ela falava, eu não sabia mais quem que eu era. O que eu queria, do que eu gostava. Eu não sabia mais do que eu gostava. Se alguém falava, vamos em tal lugar, eu gostava, mas será que eu quero isso? Será que eu gosto disso? Estava entrando em depressão. Eu tava, quer dizer, eu já tinha passado por processos anteriores que eu fiz tratamento, sabe? Eu fiz tratamento para depressão, mas eu pensava também, daí, tinha aqueles flashes assim, eu pensava, mas eu vou me tratar para depressão se o problema
tá ali, né? Do que resolve tanto remédio, sabe? Tanto que eu não busquei tratamento assim psiquiátrico, sabe? Eu ia assim na igreja, eu rezava, eu pedia, mas eu pensava também preciso de... Aí fui partir para florais, qualquer coisa assim, sempre tentando, né? Uma coisa assim amena, porque eu sabia que assim, sei lá, instintivamente eu sabia que não era O problema estava ali e precisava ser resolvido. precisava ser resolvido. Como é que está em casa agora, depois que você começou a contar com essa ajuda da secretaria? Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Não que ele tenha deixado assim, né? Só que daí eu falo, logo que eu comecei aqui, ele foi atrás de médico. Ele tá tomando um remédio, ele puxou uma coisa. Ele tá tentando também de alguma forma, sabe? Porque ele tá vendo a mudança, ele tá vendo que não vai ter mais, né, uma pessoa refém daquela situação daí, né? Então, ele Passou a enxergar você de uma forma diferente. passou a me enxergar de uma forma diferente. Nossa entrevistada é uma das 580 mulheres que procuraram a secretaria desde que ela começou a funcionar há pouco mais de 1 ano e meio. Mas outras 14 não tiveram a mesma sorte e talvez tempo de salvar sua vida da violência, porque foram assassinadas. O número também é alarmante nos boletins da Polícia Militar, que de janeiro até a primeira semana de novembro deste ano já registraram 407 flagrantes. Números muito altos que colocam Guarapuava em 11º lugar no Paraná, que tem mais de 300 municípios, em casos de violência contra a mulher. A cidade figura entre as 100 mais violentas no Brasil. Violência contra a mulher é crime, seja qual for o tipo de violência psicológica, violência física, violência patrimonial. E tem lei que ampara, que é através da Lei Maria da Penha. E, ao mesmo tempo, nós temos toda uma estrutura da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres. Então, as mulheres precisam conhecer o que são os seus direitos, para quem que elas podem recorrer, com quem que elas podem falar. E aqui na Secretaria tem toda uma estrutura de acolhimento e atendimento dessa mulher vítima da violência. Nós temos psicóloga, temos assistente social, temos advogada, e ainda trabalhamos na parte de autonomia econômica e social das mulheres. Então, tem muitos espaços em que a mulher pode se sentir amparada, e um deles é a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Existe um medo das mulheres fazer essa denúncia, secretária. Como elas podem fazer isso? Elas podem vir secretamente, não precisa elas falarem para ninguém. Aqui tem um sigilo, elas podem pedir para um parente ajudá-las, elas podem vir só pedir orientação, quem sabe conversar com a psicóloga para se fortalecer, né, para elas se perceberem que elas podem enfrentar e que o medo é normal de quem é vítima da violência. Ela precisa contar muitas vezes com o apoio da família, né, que a família acredite nela, que a família ampare e que possa trazer para espaços em que ela tenha esse fortalecimento. Mas é muito comum o medo, às vezes a vergonha, né, mas a gente diz para as mulheres que elas não tenham esse medo e essa vergonha, porque além de ter o sigilo, a gente ajuda ela a vencer a violência sem jamais passar para outras pessoas. Vamos dizer assim, ela tem um espaço em quem ela pode confiar. E que não é só ela que sofre. Muitas mulheres na nossa cidade, infelizmente, sofrem violência e têm a dificuldade do medo e da vergonha. Existe um telefone também que elas podem ligar para fazer essas denúncias, né? Existe. O 180 é um número no Brasil todo, tem toda uma rede de articulação em que ela pode fazer a denúncia. Em caso de violência, no momento da violência, é o 190, que é a Polícia Militar. Aqui na Secretaria, o nosso é 3622-1342. Na Secretaria, a gente não passa dados por telefone, porque às vezes é importante ela vir até aqui, para a gente poder passar todos esses dados e essa conversa com ela. Porque às vezes não é ela que ligou, é outra pessoa por querer saber. Então, a gente, nesse sentido, o telefone da secretaria para passar orientações não é com esse sentido, teria que vir pessoalmente. Mas o 180 é o número ideal para ela ligar e já fazer as denúncias.